Gênesis 5:24 diz assim: Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Cantares 2:10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. E andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. E o meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Senhor, nós te agradecemos por tua bendita palavra e pedimos ao Senhor que possa falar profundamente aos nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, lida, tenha lugar em nosso meio para cativar todos os nossos pensamentos, as nossas emoções e fazer com que o teu povo lembre-se da sua bendita esperança. Em nome de Jesus eu te peço graça para transmitir a tua palavra. Amém. Irmãos, eu quero falar esta noite, deixando um pouco de lado o assunto que temos falado nas últimas duas reuniões, que era sobre família. Eu quero falar hoje sobre a vinda do nosso Senhor. Este é um dos assuntos que mais traz consolo ao coração do Filho de Deus. De que um dia o Senhor voltará. Nós vemos isso no texto que lemos em Gênesis, quando Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. É uma figura do que acontecerá com a igreja. Os verdadeiros salvos, os verdadeiros filhos de Deus, que creram no Senhor e que passaram a andar com Ele, peregrinar nesta terra, um dia serão arrebatados dessa terra. A igreja será arrebatada e o Senhor a tomará para si, assim como fez com Enoque. Em Cânticos 2:10, que nós lemos, é o Senhor dizendo: o meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Isto aqui que foi dito pelo Senhor, que aqui é uma figura do Senhor para sua noiva, vai acontecer um dia. O Senhor um dia vai virar para os seus que Ele comprou com seu sangue e vai dizer: levanta-te, querida minha, amada minha, formosa minha, e vem. Haverá esse dia, irmão. Se nós estivermos vivos para presenciar isso, se nós estivermos mortos, quando o Senhor vier, nós já estaremos com Ele. Como o Senhor disse para aquele ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se um crente morre, imediatamente ele vai estar com o Senhor no paraíso. Mas a esperança da igreja, enquanto está aqui, sempre foi, em todas as épocas, que o Senhor venha enquanto eles estiverem vivos. Isso dominou o coração de todos os filhos de Deus, durante todas as gerações. O Senhor ainda não veio. E ainda há aqueles que zombam: as coisas estão assim desde sempre, o Senhor nunca vai voltar mesmo. Mas esse não é o coração dos filhos de Deus. Este é o coração daqueles que não são servos verdadeiros do Senhor, que dizem: meu Senhor tarda em voltar. Eu quero passar por alguns textos, irmãos. No Novo Testamento, nós vimos agora 2 no Velho Testamento, que falam da promessa que o Senhor fez e de como a igreja, nós encontraremos isso praticamente em todas as cartas, no Evangelho, no livro de Atos, nas cartas e no Apocalipse, de como a igreja sempre aguardou a vinda do Senhor enquanto estava viva. Porque esta é a bendita esperança da igreja. E como isso modifica a vida dos servos de Deus. Se eu estou aguardando a vinda do Senhor, a minha vida é diferente. Não só em gratidão, como em serviço a Deus, como em peregrinação, porque se eu estou aguardando a vinda do Senhor, eu não fico com os meus olhos voltados para a terra, me entrelaçando neste mundo e esperando as coisas deste mundo, porque os meus olhos estão um pouco mais elevados. Os meus olhos estão para aquele que virá buscar.
Veja, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a esperança da igreja, irmãos. E o Senhor começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não se atemorize, não fique preocupado, não se entristeça. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria avisado. Mas o versículo 3 diz: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para onde eu estou, estejais vós também. Esta é a primeira vez nos evangelhos que esta promessa é feita. De que o Senhor iria e voltaria e levaria eles para estar com Ele. No Antigo Testamento, esta promessa de que o Senhor voltaria e levaria os seus nunca foi ensinada claramente. No Antigo Testamento, o que se esperava, e todas as promessas do Antigo Testamento, é que viria o grande Redentor, o Messias, e reestabeleceria o reino de Israel. Israel assolado, ele viria e reestabeleceria. Tanto é que quando Jesus veio à Terra, muitos ficaram decepcionados, porque o que esperavam era um libertador de Roma. Eles não creram, eles rejeitaram a Jesus. O Evangelho de João começa dizendo que ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Quem eram estes seus para quem Jesus veio? Primeiramente, os judeus, os israelitas. Ele veio para os seus. Em outro momento, Jesus disse: não é lícito que eu dê o pão aos filhos, aos cachorrinhos, quando ele fala com uma mulher gentia. Porque inicialmente ele veio para a casa de Israel. Mas ele foi rejeitado pelos judeus. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Então a porta da graça se escancarou para os gentios, para nós. E aqui já no Evangelho, ele já não está mais falando com a nação judaica, ele está falando agora para a sua igreja, ele está falando agora para os seus discípulos. Eu vou preparar lugar para vocês e eu voltarei para buscar vocês. Veja em Atos, é o próximo livro depois de João. No Atos 1, versículo 6. Diz assim: então os que estavam reunidos, aqui eram os discípulos, lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Mais uma vez aqui, irmãos, aqui o Senhor já havia ressuscitado, já havia ficado muitos dias ali com os discípulos ensinando a respeito do reino de Deus. E os discípulos perguntam: Senhor, é agora então? É agora que você vai restaurar Israel? É agora que as promessas lá do Antigo Testamento, que todos os profetas fizeram, vai se cumprir? Vai restaurar a paz em Israel e as coisas, e essa terra vai ser tudo que o Senhor prometeu? Ele falou: não compete a vocês saber isso. Estes tempos e estas épocas o Senhor reservou para si.
Mas enquanto eles olhavam Jesus subir, um anjo apareceu e disse: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, descerá. Da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir. Ele vai descer. Mais uma vez, então, em João 14 é uma promessa. Eu vou vos preparar lugar e voltarei. Agora, um anjo diz: olha, ele subiu, mas ele voltará. Veja agora na próxima carta, em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 7. Diz: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora Paulo escrevendo para Corinto: vocês devem aguardar a revelação, e vocês estão fazendo, e ele vai apresentar vocês irrepreensíveis naquele dia. Nós vamos um pouco mais para frente, só para observar agora em outra carta, Filipenses 3:20. Estes são todos textos introdutórios, tá, irmãos? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então aqui para Filipenses, Paulo vai dizendo ali àqueles irmãos: olha, a pátria de vocês não é aqui, a pátria de vocês é celestial, e vocês devem aguardar. Ele virá dos céus. Aguardar. O crente que não aguarda o Senhor perdeu a sua esperança e razão de viver neste mundo. Nós vivemos aguardando, nós vivemos esperando o dia em que Ele virá. O crente todos os dias, todo início de semana, tem sido assim há 2000 anos. A cada primeiro dia da semana, a cada domingo, irmãos em todos os lugares do mundo têm se reunido para partir o pão até que Ele venha. Em todos os lugares do mundo, pequenos grupos de irmãos ou grandes grupos de irmãos estão ali partindo o pão e esperando uma coisa: que Ele venha dos céus buscar os seus. É claro, irmãos, que quando nós perdemos de vista esta esperança, um crente, um verdadeiro crente, e Satanás tenta bastante isso, fazer com que ele se envolva em um monte de coisas, em um monte de atividades, ocupar seu coração, ocupar sua mente, para que seja roubada a esperança que ele possui. Mas o Senhor preparou para os filhos de Deus, aqueles que já creram no seu nome, que participem da mesa do Senhor todos os domingos, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E que memorial é esse? E por que o Senhor fez isso? Por que será que o Senhor preparou isso? Porque Ele sabe que nós esquecemos dessas coisas. E aquele memorial faz com que nós nunca esqueçamos da nossa esperança. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Veja, avançando um pouco, em Colossenses 3, capítulo 4, diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. 1 Tessalonicenses. Irmãos, a carta de 1 Tessalonicenses, a cada final de capítulo, o apóstolo Paulo fala da vinda do Senhor, em todos os 5 capítulos. Veja o versículo final do capítulo 1, versículo 10. E para aguardardes do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. No capítulo 2, no versículo 19. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em quem exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda?
Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então no capítulo 1, aguardando do céu Jesus, que vai nos livrar da ira vindoura. No capítulo 2, Paulo diz sobre a alegria e coroa que ele terá na vinda do Senhor Jesus. No capítulo 3, versículo 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. No capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E o final do capítulo 5, Paulo também fala da vinda do Senhor. Versículos 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual o também vos fará. Veja então, irmãos, nesta carta, nos 5 capítulos, ao final de cada capítulo, Paulo fala da vinda do Senhor. E quando Paulo fala da vinda do Senhor, ele fala, nós, os que ficarmos. Ele se inclui, porque essa era a expectativa de Paulo, que naquela época, Cristo viesse. Vamos para Tiago, irmãos. Aliás, vamos em Tito. Tito 2, que assim a gente vai pulando na sequência. Tito 2, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Agora sim, irmãos, vamos para Tiago 5, 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Segunda Pedro 3, 4. Vamos começar pelo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E o texto vai longe, aí falando da vinda do Senhor. 1 João 3.
versículos de 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. E o último versículo da palavra do Senhor, o penúltimo. Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Irmãos, nós não passamos nem de perto por todos os textos, tá? Nós passamos... O que eu queria demonstrar com esse monte de textos que nós lemos, dos quais eu nem sequer fiz explicações deles, é que todos os apóstolos e todas as igrejas para quem eles mandaram cartas aguardavam a vinda do Senhor. Aguardavam o glorioso dia em que o Senhor viria. E em cada uma destas cartas há expectativas, há consolos, há estímulos para o nosso viver, para que nós vivamos de maneira digna da vocação que nós fomos chamados. Eu quero me focar, irmão, numa das cartas que nós lemos, que é em 1 Tessalonicenses capítulo 4. E eu quero mostrar aos irmãos aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13, até 1 Tessalonicenses 5, 11. Estes versos, sim, eu vou expor aos irmãos com a graça do Senhor, do que nos falam. Então, olha o que está acontecendo aqui. Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O que estava acontecendo na igreja de Tessalonicenses? Muitos santos, muitos irmãos já haviam morrido. E eles estavam pensando: e agora? E esse povo que já morreu? Por quê? Porque eles aguardavam a vinda do Senhor. Eles aguardavam o encontro com o Senhor. Então, mas o Senhor... E aquele povo que já morreu? E agora? Como é que faz? Aí Paulo: olha, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes nesse assunto. Paulo está ensinando agora e falando: vocês não são como os mundanos que não têm esperança. Quando uma pessoa que não crê em Cristo morre, o que sobra para os que ficaram é só tristeza, dor e angústia. Porque não há esperança para aqueles que não creem em Cristo. É condenação eterna. E um crente, quando perde alguém que é crente também, ele fica triste, mas não como os demais, porque ele tem esperança. Agora no versículo 14 ele diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos explicar o que foi lido nestes versos até agora. Quando uma pessoa morre em Cristo, o que acontece com esta pessoa? Imediatamente ela estará com o Senhor. Qualquer um que tenha colocado a sua confiança em Cristo, que tenha depositado sua fé em Cristo, morrerá, se morrer antes que Ele venha, estará com Ele no céu. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então o seu espírito e a sua alma estarão no paraíso, mas o seu corpo estará enterrado aqui, em algum cemitério, em algum lugar, ou cremado, não sei. O seu corpo estará aqui. E o Senhor diz que na sua vinda Ele trará com Ele os que dormem. E nós, os que estivermos vivos, não se anteciparemos àqueles que já morreram e que estão com o Senhor. Os corpos deles ressuscitarão primeiro. Eles vão se unir aos seus espíritos e às suas almas. E se nós estivermos vivos? Num piscar de olhos, nós seremos transformados. Este corpo será revestido de glória. Nós teremos então um corpo celestial e estaremos com o Senhor para sempre. Nós, os vivos, os que ficarmos. Olha o versículo 17. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Aqueles que já morreram. Aqueles que já estão com o Senhor, mas seus corpos vão se unir. Seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Irmãos, esta será a primeira vez que nós veremos nosso amado Senhor. E é muito importante entender uma coisa. O povo de Deus é muito dividido, tem muitos pensamentos acerca destas coisas aqui. Tem gente que pensa que o Senhor tem cristãos sérios, irmãos, que pensam que o Senhor vai vir de uma vez só. E Ele vai vir de uma vez só e a sua igreja vai estar com Ele, nessa mesma hora Ele vai trazer juízo, nessa mesma hora, então... O que acontece com as pessoas que pensam assim? Elas ficam esperando anticristo, marca da besta, elas ficam esperando um monte de coisas. Fala, o Senhor não vem até que tudo isso aconteça. E este texto não diz isso. Esse texto diz que a qualquer momento nós podemos encontrar com o nosso Senhor nos ares. Mas há irmãos que acreditam nisso. Eles seguem essa linha aí de pensamento que o Senhor vai vir... Na mesma hora que Ele vem para salvar os seus, Ele vai julgar, trazer julgamento sobre a terra. Mas isso não vai acontecer. Porque a segunda vinda do Senhor se divide em duas etapas. Na primeira etapa, Ele vai arrebatar a sua igreja. Ele vai tirar a sua igreja da hora de provação e tribulação que está para vir sobre o mundo. Há muitas pessoas que confundem os textos, e nós já fizemos um estudo deste em Atos, mas este assunto é complexo. Este assunto exige de nós que estudemos sempre, mas ele fala de esperança para nós. Isso que não é um assunto para a gente ficar debatendo, é um assunto de esperança para o povo de Deus. Haverá uma grande tribulação sobre este mundo, da qual a igreja não passará. Há muitos textos na palavra de Deus em que diz que aquele dia Ele virá como um ladrão. Mas Ele não virá como um ladrão para a sua igreja. Porque Ele vem para a sua igreja como um noivo, dizendo, vem formosa minha, levanta-te, vem. Ele vem para a sua igreja como este noivo. Comprou com o seu sangue a sua noiva. E Ele arrebatará a sua noiva para si. Aqui é dito que o encontro será entre nuvens, nos ares. E assim é a primeira etapa da vinda do Senhor. O mundo não saberá disso. O mundo não ouvirá essa voz que somente os filhos de Deus ouvirão. O mundo não ouvirá essa trombeta. Somente o verdadeiro Filho de Deus, nascido de novo, ouvirá essa trombeta. É o momento em que nosso Senhor nos chamará para estar para sempre com Ele. Para sempre. Quem
não conhece ao Senhor, quem não entregou sua vida ao Senhor, não pode sentir o que os verdadeiros filhos de Deus sentem ao pensar nestas coisas. Não consegue. Nós queremos encontrar nosso amado Senhor. Nós queremos encontrar aquele que deu a sua vida por nós. E nós aguardamos este dia, irmãos. Nós que cremos, o Senhor transformou o nosso coração. O Senhor nos deu um coração para amá-lo, não porque nós merecemos ou porque nós somos bons, mas porque Ele nos transformou, Ele nos mudou e agora nós estamos aguardando este glorioso dia. Irmãos, pensar nisso fortalece o nosso coração para viver aqui, fortalece o nosso coração. Tem gente que pensa, não, mas nós já estamos na grande tribulação. Não, irmão. Nem de perto. No mundo tereis aflições, tereis tribulações. Isso é o que nós vivemos. Mas haverá uma hora de provação que o Senhor vai livrar os seus. E essas coisas nós vemos, por exemplo. Vamos abrir rapidamente, irmãos, em 2 Pedro. Irmãos, para que eu fale destes assuntos, nós vamos precisar de muitas reuniões, porque há muitas minúcias. Hoje eu vou só passar o assunto. Há muitos detalhes neste assunto glorioso. Veja, 2 Pedro capítulo 2, versículos de 6 a 9. Aliás, vamos começar do 4 para a gente entender o contexto. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas reservados para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. O que nós estamos vendo aqui? Ele citou Noé e Ló. Noé, quando a porta da arca se fechou, o dilúvio veio. Ló, quando tirado de Sodoma e Gomorra, o fogo desceu. Assim, irmãos, a igreja vai ser tirada antes que venha o juízo de Deus sobre este mundo, a grande tribulação, as taças da ira de Deus descritas no Apocalipse, todas estas coisas que estão para vir sobre este mundo, a igreja será tirada deste momento de pavor. Quando nós passamos por este texto, em 1 Tessalonicenses 1:10 diz, para aguardardes do céu Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Esta ira vindoura que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses que Deus vai livrar seu povo, às vezes as pessoas pensam, é do inferno, desta ira que vai ser derramada. Não. Ali ainda está falando desta grande tribulação que virá, que Deus, por meio de Jesus Cristo, vai nos livrar desta ira que está para vir sobre este mundo, que está para vir. E a igreja será livrada disso. Apocalipse 3:10 para a igreja de Filadélfia, o Senhor diz, porque tens guardado a palavra da minha perseverança, eu vos guardarei da hora da provação que está para vir sobre este mundo. Isso é fonte, irmãos, de grande consolo para a igreja de Deus. Virá uma grande tribulação para este mundo e a igreja será livre dela. Aí tem gente que fala, mas que me importa saber disso? Eu não me importo muito com esses assuntos.
Eu não me importo se vem antes, se vem depois. Não me importa. Se você não se importa com isso, não se importa se é antes, se é depois, no fim das contas você não pode esperar a Cristo. Porque você tem que esperar um monte de coisa. Você tem que esperar anticristo, você tem que esperar um monte de coisa. Mas nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando o Cristo. Né? Voltamos. Exato. Ele vem, busca os seus, e depois o juízo vem sobre este mundo. Não. A igreja já vai ser tirada, já vai ter sido tirada da terra quando tudo isso estiver acontecendo. Versículo 18 de 1 Tessalonicenses 4, que é onde a gente estava estudando, e eu fiz esses parênteses. Diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, a vinda do Senhor e o nosso encontro com Ele nos ares é uma palavra de consolo ao coração. Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Agora Paulo diz, consolai-vos uns aos outros. Isso é uma palavra de consolo, de ânimo para nós. Agora veja uma coisa. No capítulo 4, de 13 a 18, Paulo fala do arrebatamento. Só que agora no capítulo 5 ele muda de assunto. Isso traz muita confusão entre o povo de Deus. Ele diz assim, capítulo 5, irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. É por isso, por lerem essas coisas juntas, fala assim, Paulo está falando da mesma coisa aqui. O que o capítulo 5 começa a dizer? Relativamente a tempos e épocas. Vocês lembram quando eu li Atos? Eu li muita coisa, né? Quando eu li Atos capítulo 1, os discípulos perguntaram assim, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele respondeu assim, quanto aos tempos e épocas, não vos compete saber. Aqui Paulo diz agora assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, que aqui agora está falando não do arrebatamento, que é assim, o Senhor Jesus veio a primeira vez aos judeus, eles os rejeitaram, o Senhor deixou Israel de lado e começou a tratar com a igreja, com os gentios, morreu na cruz, a mensagem é pregada para nós, nós cremos, até que o último eleito de Deus, antes da fundação do mundo, creia, o Senhor não vai arrebatar a sua igreja. Mas assim como foi dito para Ló, olha, enquanto não sair dessa cidade, enquanto você não sair, o fogo não vem. Enquanto o último eleito de Deus não se converter, o Senhor não voltará. Pedro diz, olha, não é que tarda o Senhor, antes ele é paciente, aguardando que todos se arrependam, para que ele venha. Então o Senhor está aguardando até que o último eleito, o último, por quem ele morreu na cruz do Calvário, creia. Quando isso acontecer, então a igreja será arrebatada. Então a igreja será tomada. E depois disso? Depois disso, quando os homens estiverem pensando que há paz e segurança, haverá repentina destruição. Como um ladrão ele virá. E já foi dito, irmãos. Aqui, o dia do Senhor. O dia do Senhor não é para a igreja. O dia do Senhor faz referência a todos esses momentos de tribulação. Quer ver um texto que fala disso? Só para a gente observar a diferença disso. Está em Amós, capítulo 5, versículo 18. Amós, capítulo 5, versículo 18. Diz assim, ai de vós que desejais o dia do Senhor.
Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Então, o que é o dia do Senhor lá no Velho Testamento que as profecias estão dizendo? É um dia de vingança e de juízo do Senhor. Agora a gente volta lá para Tessalonicenses que a gente está vendo. Capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Pois vós, versículo 2, né? Capítulo 5, versículo... Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Agora, mas vós, agora Paulo volta a falar com a gente. Perceba que o versículo 3 diz, quando andarem dizendo paz e segurança, quando andarem é quem? Quando eles andarem, né? Se a gente fosse colocar um pronome antes do andarem, tinha que ser eles. Não dá para falar quando nós andarem. Não dá. Tem que falar quando eles andarem. Nós, quando Paulo coloca, é a igreja. Eles são os que não creram. Quando eles andarem dizendo paz e segurança, e porque eles, é o dia do Senhor, é como ele vem como um ladrão, não é para a igreja, é para eles. Né? Isso tem que ficar claro. Agora ele diz, mas vós, irmãos, ele mudou de assunto, mas vós, irmãos, agora está falando com a gente, não estáis em trevas. O dia do Senhor, conforme a Amós que nós lemos, é o quê? Dia de trevas. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Não, nós não somos da noite, nem das trevas. O dia do Senhor é um dia de trevas, dia de escuridade, sem claridade, nós lemos em Amós. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como estáis fazendo. Irmãos, aqui há muitas diferenças. Luz e trevas, dia, noite, ladrão. Mas nós não, irmãos. Nós aguardamos aquele bendito encontro com o Senhor nos ares. Irmãos, tem muito texto, tem muita coisa para dizer, mas eu vou buscar concluir e na outra reunião nós partimos daí. Deixa eu tentar fazer um resumo do que tentei dizer e fazer, amarrar as coisas para não ficarem soltas. Desde o começo, desde o começo da nossa esperança. Caiu Adão em pecado, certo? Caiu o homem. Deus prometeu que enviaria um da semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Então, ali é a primeira promessa do Evangelho. Mas ali falava sobre a queda do homem e como o homem havia se separado de Deus. Então, desde o começo, Deus, por meio de Jesus, vai restaurar o homem caído, aqueles que ele quiser comprar, aqueles que ele elegeu. Aí vem a história do Velho Testamento, até chegar em Abraão, que Deus escolhe e faz uma aliança com aquele homem, com uma nação específica, com Israel. Ele faz uma aliança com aquela nação. E faz muitas promessas para aquela nação. E ele dá as leis, os estatutos para aquela nação.
E as coisas começam a ser mostradas ali como figuras. O arrebatamento da igreja não está lá no Velho Testamento, porque a igreja não está lá. Os judeus só conheciam que Deus viria julgar a terra, que haveria uma ressurreição e uma restauração de Israel. Era isso que eles conheciam. E era prometido, Moisés diz, virá um homem, um profeta como eu, ele vos guiará. Aí chegou o Novo Testamento, veio Jesus. Ele veio para os judeus, mas os judeus não o aceitaram. E então ele passou a deixar Israel de lado por um tempo, não é para sempre, é por um tempo Israel está de lado. Depois ele vai restaurar Israel, vai restaurar o reino, a terra de Israel será restaurada. Mas ele deixou Israel por lado um tempo, começou a tratar com a igreja. A esperança da igreja é que agora Cristo virá e arrebatará a sua noiva. Esta é a esperança da igreja. E o arrebatamento difere do dia do juízo do Senhor. Depois que acontecer o arrebatamento da igreja, haverá lá o tribunal de Cristo nos céus. Para que serve esse tribunal? Nós veremos isso em outros dias. Mas é um tribunal que não é de condenação. É um tribunal para distribuir recompensas. Para que ele dê conforme as obras de cada um. É o que a palavra do Senhor diz. As obras que ele preparou para que andássemos nela antes da fundação do mundo. Então, o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Vai acontecer lá nos céus. Um tribunal de Cristo, ele vai distribuir as coroas dos filhos de Deus. Depois vai acontecer a ceia e as bodas do Cordeiro, lá no céu. Enquanto isso, aqui na terra, o couro está comendo, irmãos. O couro está comendo e a igreja está lá, casando com o Cordeiro. E aqui, grande tribulação. 7 anos de grande tribulação. Depois disso, o Senhor vai voltar com a sua igreja. Estabelecer o seu reino por 1000 anos. Depois de 1000 anos, estaremos no estado